continuar as nossas videoaulas. Essa é a aula de número 2 e nós vamos falar agora sobre o livro de Êxodo. Esse livro é muito interessante porque o significado da palavra Êxodo significa marchar ou partir. Então Deus, durante muitos anos, via o povo dele sofrendo na mão dos egípcios. O povo de Deus ficou no Egito sendo escravizado aproximadamente 400 anos. E teve um momento que Deus ele disse: chega, eu vou levantar um libertador, eu vou acabar com o sofrimento do meu povo. Deus então levanta um homem chamado Moisés. E Moisés então é esse libertador que começa a andar e trilhar pelo plano de Deus para que o êxodo acontecesse, para que essa marcha, essa partida da escravidão egípcia se concretizasse. O propósito do livro de Êxodo, na realidade, foi a libertação do povo, do seu algoz, que eram os egípcios, mas também a Páscoa, que é um pacto, uma aliança, um derramamento de sangue. Aquele povo, então, estava ali com um duplo propósito. O primeiro, serem libertos. O segundo, serem salvos, obtiveram o livramento do Senhor. Nós temos no livro de Êxodo o nascimento de Moisés. O menino Moisés, ele nasceu milagrosamente, porque na época o faraó egípcio mandou matar todas as crianças e a Joquebede, que era sua mãe, ela conseguiu, esconder o menino até o 3º mês. No 3º mês já não dava mais para esconder o menino. Se ele fosse encontrado por um soldado, ele seria sentenciado à morte, ainda bebê. Mas Deus ele tinha um plano na vida do menino Moisés. Então ele é colocado às margens do rio e ele é encontrado por uma das servas, filhas da filha de Faraó. Moisés, então, ele é adotado, ele cresce na corte do Egito, ele consegue receber a melhor educação, o melhor estudo, mas havia uma crise dentro dele. Parece que ele não se encaixava nesse sangue azul, nessa dinastia. Um belo dia, ele descobriu a sua origem. A sua origem era uma origem hebreia, ele pertencia ao povo de Deus. E aí ele entra em crise, quando ele vê um soldado egípcio maltratando um hebreu, um escravo, ele se revolta, ele tira a espada, ele mata esse soldado egípcio, e então a situação de Moisés ela fica insustentável lá no Egito e ele teve que fugir. Fugir para onde? Fugir para o deserto. Lá o Senhor conduziu Moisés para as terras de Midian. Ali, nas terras de Midian, Moisés aprende com um homem chamado Jetro, que a posteriori veio a ser o seu sogro, porque ele casou com a filha mais velha de Jetro, a Zípora. Então, Moisés ele aprende com o seu sogro a se tornar um pastor de ovelha. Ele literalmente agora não era mais o príncipe do Egito, mas era um pastor de ovelha, estava se acostumando, estava sendo treinado a uma vida rural. E ali Moisés ele passa 40 anos da vida dele. Interessante que a idade de Moisés, ela é coincidência ou não, Dentro de um plano divino, a gente sabe que não existem coincidências, mas a idade de Moisés ela é dividida em 3 partes de 40 anos. Os primeiros 40 anos de vida, ele esteve na corte do Egito. No segundo momento, os outros 40 anos foi
nas terras de Jetro, aprendendo a se tornar um pastor de ovelha, amar as ovelhas. E os últimos 40 anos, na realidade, foi o seu chamado. Deus aparece para Moisés em visão, numa sarça que ardia, que incendiava, mas não havia combustão. O Senhor apareceu para ele no meio de uma chama de fogo e deu a ele tudo aquilo que verdadeiramente Deus esperava de Moisés. Moisés, então, naquele chamado, torna-se o libertador do Egito e ele passa os seus outros 40 anos, os seus finais, né, a sua vida final ali, conduzindo o povo de Deus para a saída do Egito rumo à terra de Canaã. Nós temos um conflito das 10 pragas, que foi um duelo dos deuses. O Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, e o faraó, que representava a divindade aqui na terra do Egito. Esse duelo se deu porque faraó dizia que iria libertar o povo, depois ele voltava atrás e dizia: eu não vou libertar ninguém, eles vão continuar sendo meus escravos. E aí foi necessário, para que o coração de faraó fosse quebrantado, no mínimo 10 pragas. A primeira praga, ela é narrada em Êxodo 7, do 14 ao 25. As águas do rio Nilo se transformaram em sangue, e para os egípcios, o rio Nilo era um deus. Nós temos também a segunda praga, a partir do capítulo 8, dos versículos 1 a 15 de Êxodo. A terra, ela ficou infestada de rãs, e aí aonde você iria tinha rã. Até em cima da cama haviam rãs. A terceira praga, no capítulo 8 de Êxodo, dos versículos 16 a 19, foi a praga dos piolhos. E só de falar em piolho, a nossa cabeça já começa a coçar. Imagina o Egito todo sendo infectado, aí, empesteado por piolhos. Nós temos a quarta praga, que foi a praga das moscas, e não é aquelas moscas que de vez em quando aparecem na sua cozinha, não. Eram moscas em todos os lugares com uma dimensão, né, muito grande. Eram muitas moscas, uma multidão de moscas. A quarta praga foi a morte do gado, todos os seus animais morreram, no capítulo 9, de 1 a 7 de Êxodo. A quinta praga, a sexta praga, na realidade, foi úlceras e tumores que eram abertos no corpo da pessoa, também no capítulo 9, do 8 ao 12 de Êxodo. Também nós temos a sétima praga, que foi a saraiva, vinda do céu, uma espécie de trovão, de voz de Deus, no capítulo 9, do 13 ao 35. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos, no capítulo 10, de 1 a 20. A nona praga, o dia se transformou em trevas, capítulo 10, do 21 até o 29. E a última praga, que foi o golpe final, que foi a pior de todas elas, foi a praga dos primogênitos, nos capítulos 11 e 12 de Êxodo. Ali o faraó teve o seu filho primogênito morto, e ali, infelizmente, ele precisou, pela dor, libertar aquele povo que era escravo, para que esse povo fosse livre. Depois nós vamos ter a travessia do Mar Vermelho, e antes da travessia do Mar Vermelho, nós temos a Páscoa, também no capítulo 12, porque o anjo da morte, quando ele passa pelo Egito, na 10ª praga, exterminando com os primogênitos, nessa 10ª praga, nessa última praga, os primogênitos dos hebreus não morreram, porque eles fizeram um pacto com Deus. A Páscoa, ela é de origem de um termo hebraico chamado Pessar, que significa passar de largo, passar por cima. E foi exatamente isso que o anjo da morte fez.
ele não pôde entrar na casa dos hebreus, porque aquelas casas estavam seladas com o sangue do Cordeiro. Deus orientou que as casas que tivessem passado, nos umbrais das portas, o sangue do Cordeiro, o anjo da morte ele não poderia entrar. Então a Páscoa ela vai ocupar um lugar de revelação de Deus central, tanto no Antigo Testamento, por causa desse episódio da 10ª praga, que aí foi um divisor de águas para que eles saíssem do Egito, como também no Novo Testamento, porque o nosso Salvador, ele vai morrer exatamente num domingo de Páscoa. Jesus, ele morre numa sexta-feira da paixão, mas ele ressuscita num domingo de Páscoa. Então, no Novo Testamento, nós temos esse entendimento desse pacto, dessa aliança de sangue, porque o nosso Salvador derramou seu sangue lá na cruz. Nós temos também, ainda em Êxodo, um pacto de lei, o pacto da lei, aonde Moisés, chegando ao Monte Sinai, ele acampa ali durante 2 meses e durante 40 dias ele subiu ao Monte Sinai para receber a revelação de Deus. Ali Deus dá a Moisés o decálogo, os 10 mandamentos: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, não terás outros deuses diante de mim. Ali Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, ali Deus mostra que o povo deveria obedecer à lei. Ali Deus institui um pacto. E para nós terminarmos a nossa aula, nós temos o tabernáculo. E o tabernáculo, toda a construção dessa igreja volante, dessa igreja que se deslocava na medida que o povo caminhava no deserto, todos os utensílios, toda a preparação, a construção do tabernáculo, em cada detalhe nós vemos apontando para o Cristo, apontando para Deus. E nós temos 2 passagens que detalham muito bem isso em Êxodo. O capítulo 25 até o capítulo 31 e o capítulo 35 até o capítulo 40. São as 2 passagens que detalham muito o tabernáculo, apontando para o Cristo, apontando para Jesus. Nós fechamos aqui a 2ª aula. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre o livro de Levíticos. Não vai embora não, fica aí, tem muito mais.